Vamos lá? Então, nesse momento, a gente inicia a aula 3 do livro da Beth Edwards. Vamos lá para a prancha, daqui a pouco a gente volta. Essa daqui é a parte 2 da introdução do livro da Beth Edwards. Então é isso, né? Estamos na parte 2, aula 3. E ela sempre retoma, né, a ideia do lado esquerdo, que seria a parte verbal e racional, números, letras, palavras, e o lado direito, que seria o lado não verbal, que seria o reconhecimento de padrões, de imagens, enfim, né, o reconhecimento do todo. Lembrando sempre, né, que quando a gente fala do lado direito e lado esquerdo, vamos encarar mais do ponto de vista do conceito de que a gente tem um lado de expressão que é mais analítico e um lado de expressão que é mais voltado para coisas gerais. E a ideia da Beth Edwards é a gente conseguir acessar esse lado que a gente tem relacionados a coisas mais globais e que é muito importante para o desenho e que ao decorrer aqui da nossa explicação a gente vai entender por que a gente não acessa tanto. Porque quando a gente se pergunta como é que a gente faz para acessar esse outro lado então, né? Então ela tem aqui uma estratégia básica para acessar o lado direito, que ela fala do R-Mode, né? A gente poderia chamar de D-Mode, né? Que seria o lado visual e o lado perceptivo. Seria necessário a gente desligar as partes do cérebro que são responsáveis pela parte verbal e a parte analítica. Desligar do ponto de vista de fazer com que o cérebro ative essas funções mais voltadas para a intuição, para o geral e para o universal. Então seria desligar essa parte do cérebro que seria ligada mais à palavra, mais aos números. E por que é necessário desligar? Porque o L-Mode, que ela chama, né, que seria o lado esquerdo, que a gente tem que desligar esse lado verbal e analítico? Por que é tão difícil? Porque no nosso mundo, esse lado verbal é normal e é familiar. É o lado que a gente usa mais no nosso dia a dia, então ele acaba engolindo esse outro lado. E por quê? Porque o nosso mundo, o que é mais importante, ainda mais no mundo ocidental, né, é a linguagem. Então, quando o cérebro ele domina o campo da linguagem, o campo do desenho acaba que perde um pouco de espaço. E não é à toa, quando a criança ela começa a deixar de desenhar no momento em que ela começa a aprender a escrever. E isso não é uma mera coincidência, a gente pode também falar sobre alguns livros. Eu conheço um livro bem legal, na verdade um mestrado que fala sobre desenho infantil, que fala um pouco sobre isso. Então o cérebro ele passa a funcionar majoritariamente pela linguagem. E a missão aqui desse livro é fazer com que a gente ganhe acesso a áreas poderosas do cérebro que são obscurecidas pela linguagem. Então esse livro ele vai seguir 2 princípios básicos. O primeiro princípio básico desse livro ele vai passar para a gente os 5 conhecimentos básicos do desenho que a gente viu no vídeo passado, que fala sobre limite, espaço, a relação entre limite e espaço, luz e sombra, Gestalt, e aí tem mais 2, que seria a memória e a imaginação. Desenhar de memória e desenhar com a imaginação. E qual que é o segundo ponto desse livro? Facilitar a mudança cognitiva do nosso cérebro para o R-Mode, que ela chama, que seria fazer certas atividades que fazem com que o cérebro desligue o canal da linguagem e dê mais atenção, mais potência, jogue mais energia para os lados relacionados ao não verbal universal, a leitura de imagens, a leitura de padrões. Inclusive ela fala, né, que as pessoas que no colégio, quando criança, que geralmente trabalham bem com esse lado direito do cérebro, fala que são aquelas pessoas que são fora da casinha, sabe, que mexem com a criatividade, que geralmente elas são incompreendidas. Inclusive ela diz que quando a gente ativa esse R-Mode, a gente passa a ver o mundo de uma forma diferente. Inclusive um grau de consciência diferente. Olha só que legal. Então é desafiador, né? Bem interessante. Então ela segue um pouquinho mais, né? Ela diz que o processo de desenho que ela acredita tem esse ponto de vista mesmo, né? Começa com a linha, depois a gente passa para o valor, depois a gente passa para a cor. E o objetivo aqui que ela fala sobre a cor é a gente conseguir enxergar a cor como valor. Quem não sabe o que é valor seria a diferença entre preto e branco. Seria aquela gradação do branco até o preto, né? Passando pelo cinza. E depois a gente passa para a pintura. Eu não concordo tanto pessoalmente com isso, porque eu acredito que tem outras formas de criação, outras formas de encarar
de se encarar o desenho, encarar a cor. Tem aí artistas, tem obras de arte, tem outras formas de você raciocinar todo esse processo, né? Porque eu acho que quando a gente tem esse processo aqui, a pintura acaba que vira uma espécie de mistério. E eu não concordo tanto com esse caminho, mas esse livro aqui é interessante porque do ponto de vista da ilustração, daquele desenho mais dos nossos super-heróis e tudo mais, ele funciona bem. Então, seria legal a gente seguir esse processo aqui, mas sem perder de vista de que existem outras formas da gente pensar a arte, pensar o desenho, pensar a pintura. A gente nunca pode perder isso de vista em cada livro que a gente está estudando, tá bom? Tem uma parte aqui do livro que ela fala, né, que também não sabia. Na verdade, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade muito boa de fazer cálculos simultâneos. Essa é a nossa grande potência e que a nossa capacidade de guardar informação sequencial não é tão boa. E que, na verdade, essa capacidade ela é muito útil para o nosso desenho, né? Porque se você parar para pensar, são poucos elementos que a gente precisa ter realmente em mente para desenhar. E só que eles vão funcionar de forma concatenada o tempo todo. Então veja que essa nossa capacidade do cérebro, ela é justamente muito útil para a atividade do desenho, para atividades artísticas. Bom, e nessa parte do livro ela fala sobre 2 declarações de artistas que são super consagrados. Então é uma tradução pessoal, pode não estar exatamente igual ao que foi escrito, mas eu acredito que a ideia vai permanecer. Nesse primeiro aqui, ela fala sobre o Henri Matisse. Vamos lá. Você sabe que o homem tem apenas 2 olhos, que vê e registra tudo com uma câmera soberba, que tira fotos muito finas e muito específicas. E toda vez que ele tira essa foto, um dos olhos fala: dessa vez eu sei a realidade das coisas. E então tudo se acalma por um momento. Mas logo, lentamente, o outro olho começa a abrir. E ele vai mudar a opinião de tudo daquilo que o primeiro olho viu. Então ele fala assim: agora o nosso homem não mais vê com clareza. Então começa uma luta entre o primeiro e o segundo olho. E o segundo olho vence. Agora que ele tem o comando da situação, ele continua o trabalho sozinho e elabora a própria imagem de acordo com a sua visão interior. E ele fala que nesse momento, o olhar realmente especial é encontrado aqui. Eu achei bem legal esse excerto, porque fala que a gente tem um olho exterior que vê as coisas de uma forma mais racional, de uma forma mais objetiva, mas a gente também tem o nosso olho interior. Quando essa realidade a gente bate dentro da gente e a gente começa a relacionar isso com a nossa experiência de vida, a forma como a gente encara o mundo, a forma como a gente vê cada uma das cores, cada um dos traços, eu acho que ela falou do lado direito e do lado esquerdo até agora, mas essa parte do Matisse eu chamaria o lado externo e o lado interno. Só que, para a gente conseguir acessar o lado interno, é como se o lado externo se relacionasse muito bem com o nosso lado esquerdo, dessa coisa mais objetiva, dessa coisa mais prática e pragmática que é realmente importante. E o nosso lado direito, que é o lado mais voltado pro geral, pro mundo, a forma dos padrões, a forma como você vê o mundo, das imagens, muito imagético. O que não é da palavra e sim da imagem. Esse conversa com o lado interno. Claro que todos eles vão se misturar. É claro que todos os lados eles conversam lá e chegam numa ideia geral, né? Mas eu acho que simplificando, eu acho muito bonita essa ideia, né? E é por isso que a gente está tentando acessar esse lado mais geral, né? Da forma como a gente vê o mundo. Isso aqui é uma forma como eu encaro esse trecho aqui, né? A Beth Edwards não falou de nada disso, mas é a forma como eu vejo. E a gente vai falar também do Rodin. Rodin é um dos maiores escultores da história da humanidade. Que o artista ele é um confidente da natureza. A flor, ela carrega uma palavra cordial da natureza. E essa palavra, ela flui como imagem por vários meios, através da inclinação dos talos e das harmoniosas nuances de cor em cada uma de suas pétalas. De certa forma, esses 2 textos eles conversam entre si. Que seria: a gente tem um mundo externo, a gente tem a natureza, a gente tem a beleza, a gente tem o nosso objeto de arte. A gente tem o nosso olhar e a gente tem o nosso mundo interno, o nosso universo interno, que é justamente onde a gente faz a nossa criação. E como é que funciona essa relação aqui? A gente se apropria daquilo que é externo para poder alimentar o nosso mundo interno. Dentro desse processo da Beth Edwards, a gente tem o nosso lado direito e esquerdo. O lado esquerdo mais relacionado com a linguagem, mais pragmático, e o lado direito que tem a ver mais com a imagem. Num mundo em que a gente
tem esse lado muito mais latente, mas ele faz com que a gente desenhe menos, que a gente tenha uma visão um pouquinho menor em relação àquilo que está na nossa frente. A gente vai acionar mais o nosso lado direito, para que a união desses dois faça com que esse mundo externo alimente muito mais esse nosso mundo interno. E de dentro do meu universo vai ser diferente do que sai de dentro do seu universo. Então tudo isso que a gente estuda aqui de desenho nada mais é do que só o início do caminho de uma estrada bem interessante, que tem a ver com arte, que tem a ver com ilustração, tem a ver com a criação humana, desde os primórdios da humanidade. Esse livro é um dos 3 livros que eu considero basilares para o nosso estudo. A gente está correndo com mais 2 playlists de livros. O primeiro livro que a gente está estudando são As Pranchas do Charles Bargue. Lá a gente está estudando um método, uma forma de se desenhar que ela fala muito de abstração. Abstração das formas, abstração dos traços. Mais para frente a gente vai chamar isso de desenho pictórico. O livro do Charles Bargue é muito bom para fazer desenho de referência e também para fazer desenhos artísticos, além de treinar o seu traço e tudo mais. O livro do Michael Hampton, ele fala muito sobre criação, uma criação mais rápida, de um desenho mais eficiente, principalmente ilustrativo, e é focado na figura humana. O livro da Beth Edwards, ele é muito legal porque ele fala de um pouquinho dos dois, só que do ponto de vista sensorial. Peço que vocês curtam, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês mostrem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, que gostem de desenho. Sempre deixo o link afiliado na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar. E por esse link afiliado, caso vocês queiram comprar alguma coisa pela internet, comprando por ele, você ajuda a causa do canal. E se vocês quiserem me ajudar também, ajudar a causa do canal, eu dou a opção de que vocês possam comprar meus desenhos para ficar com vocês, para dar de presente. Por enquanto eu ainda não tenho uma loja estruturada, então basta que vocês entrem no meu Instagram, entrem em contato comigo. Então, aos poucos a gente vai se estruturando. Eu deixo também uma playlist da minha volta ao mundo pela internet, uma coisa muito divertida que eu estou fazendo. Gostaria que vocês visitassem, agradeço a presença de vocês, um grande abraço para todo mundo.